Saber que a gente tem que orar para os nossos filhos, isso todo pai, toda mãe já sabe. Agora, alguém já sabe o porquê que devemos fazer a oração dos nossos filhos desde o ventre, desde quando a mãe está ali gestando, desde quando ela descobriu ali nos primeiros dias que está gestante, que vai conceber uma vida? Alguém sabe o porquê que devemos orar? Pois então, há um tempo atrás, o Senhor estava na igreja num dia de intercessão. Havia duas grávidas lá e estavam intercedendo por várias coisas. Mas o Senhor me chamou e disse: fala para as mães que elas precisam interceder pelos seus filhos desde o ventre. No dia eu obedeci, falei, as mães entenderam, começaram a orar. Muitas me relataram que oraram durante toda a gestação e que ainda permanece orando, mas o entendimento mesmo só veio a mim há pouco tempo. Porque o Senhor me revelou há pouco tempo o porquê que as mães devem orar por seus filhos desde o ventre. Sabemos que já nascemos com um pecado. Porque lá em Gênesis, quando Eva e Adão pecou, nós nascemos já com o pecado original. E Satanás detém uma sentença em nossas vidas desde o nascimento, por causa deste pecado. E você sabe quando é que deixamos de estar na mão de Satanás por causa deste pecado original? Quando professamos a nossa fé em Cristo Jesus, quando reconhecemos que Ele é nosso Salvador, quando reconhecemos que Ele veio e resgatou nossas vidas da mão de Satanás por causa deste pecado. E se criança não sabe a respeito da salvação e muito menos do pecado, Satanás tem livre acesso a nossas crianças, porque ele tem a condenação nas mãos dele. E o que ele faz com nossas crianças? Ele começa a lançar setas, a induzir nossas crianças ao erro, a crescer com pensamentos de desobediência aos pais. E as crianças vão por um caminho de desobediência, e se os pais não tiverem o conhecimento da palavra, não tiverem o conhecimento de o porquê orar para os filhos todos os dias, o porquê sentar na mesa, o porquê falar do Senhor para os nossos filhos, Satanás vai pegando o território. Porque se os pais desconhecem, as crianças nascem não conhecendo, Satanás tem livre acesso à mente, à alma dos nossos filhos. Satanás está sedento por almas. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor já resgatou-as. Que aquele que conhece a verdade e professa o seu nome, professa o Senhor como seu Salvador, ele é livre de toda condenação que Satanás tem ali nas mãos. E que o que acontece com isso? Quando você é livre, Satanás, e você conhece aquilo que o Senhor tem para você, aquilo que foi entregue, aquilo que é o documento de libertação que o Senhor fez ali na cruz, o que aquele documento te entrega, Satanás sabe que ele não pode. Satanás sabe que ele não pode lutar com aquele que sabe a identidade. Então, o que ele faz? Ele tenta fazer com que as pessoas não conheçam. Então, o que ele pega? As crianças que não têm o conhecimento, os pais que não têm esse conhecimento e vai induzindo as crianças ao erro. E quando ele induz as crianças ao erro, ele leva as crianças a cometerem mais erros, até que eles estejam totalmente envoltos ao pecado. E aqui as almas das crianças, as almas dos nossos jovens ficam tão acuadas por estar ali e não ter mais e não saber qual caminho tomar, porque não conhece esse caminho, que Satanás induz as nossas crianças a cada vez errar mais. O que Satanás faz? Satanás é enganador. Ele engana
as nossas mentes, as crianças, nossos jovens ao erro, onde os jovens procuram as drogas, onde procuram as bebidas, e ali eles vão cometendo mais erros, e chega a um ponto em que a alma está tão pesada pelo pecado, está tão oprimida pela escuridão, em que os jovens não se vê com mais sonhos, porque Satanás começa a roubar aqueles sonhos. Você não pode, você não dá conta, você é incapaz, você não consegue. E os jovens vão absorvendo cada vez mais essas mentiras de Satanás. E Satanás vão roubando os sonhos. E qual que é o terceiro passo? Porque Satanás, ele mente, ele rouba e ele mata. E aonde temos tantos jovens hoje se suicidando, porque perderam seus sonhos, porque não veem mais saída, porque não têm perspectiva de realizar aquilo que eles querem, por causa das mentiras de Satanás, por causa que não conheceu a verdade, por causa que a alma está tão aprisionada em cativeiro e que Satanás induz eles falando: se você quer ser livre, se você realmente quer alcançar a liberdade, se mata, tira a vida. E aí a gente entende por que tantos jovens hoje perdem a vida por causa das mentiras de Satanás e porque não conheceu a verdade. Então, eu chamo os pais para se levantarem como um exército, a orarem para os seus filhos, a intercederem para os seus filhos, a falar a verdade para os seus filhos, quem é o Senhor, quem é o detentor da vida dele, quem é o Salvador, para que eles não caiam no engano de Satanás, para que não percamos mais vidas, para que os nossos jovens sejam fortalecidos na verdade e na rocha, que é Cristo Senhor. Amém. Tenham todos um bom dia.